Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender, né, um passo a passo de como fazer um degradê e o pezinho, né, na máquina 1, beleza? Então fica aí nesse vídeo aí. Você que não é inscrito já se inscreve, né, deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Diretamente para a aula, o que a gente vai fazer aí agora, que a gente está fazendo. Eu estou trabalhando ali com a minha máquina 4. É isso mesmo, estou trabalhando com a minha máquina 4, não estou trabalhando com a máquina 2. Quando eu faço um degradê, um corte mais social, né, que a gente está fazendo na verdade uma graduação ali da 1 até a 4, eu não gosto de utilizar, né, com essa graduação, eu não gosto de utilizar a máquina 2, a não ser que o corte de cabelo na parte de cima esteja bem baixo, então aí eu já entro com a máquina 2 e não tem problema nenhum. Mas como ele tinha um certo volume na parte de cima e a gente queria facilitar bastante essa conexão, ficar bem conectadinho, como é um corte clássico, eu utilizei a minha máquina 4 para dar aquela limpeza e já facilitar a conexão, beleza? Agora eu venho com a minha máquina 2, né? Eu trabalho a minha máquina 2 e 2,5, então eu já vou fazendo ali, né, aquela graduação entre a 2 e a 4 ali. Não utilizo a 3, por quê? Porque aí eu já ganho tempo. Só com o movimento da máquina, né, neste cabelo aí, eu já consigo fazer essa transição da 4 para 3. Então eu faço ali, passo a máquina 2, faço ali a parte que eu quero fazer, né, a limpeza ali na direção da recessão média, mais ou menos ali, e já venho trazendo ali a máquina 2,5 para fazer, tirando ali conectando aquelas duas partes, beleza? Então espero que tenha entendido, ficou um pouco meio confuso, mas bora para frente. Então, repetindo, eu utilizo a minha máquina 2, né? Então eu já faço ali aquela limpeza ali, aquela marcação que normalmente a gente já faz no degradê, porém eu já vou conectando ali com a máquina 4, beleza? Então fiz essa limpeza bacana aí na lateral. Agora é a hora de trabalhar o degradê. Porém, esse degradê é um pouco diferente. Por quê? Como eu disse, é um degradê da máquina 1. Então, como é um degradê da máquina 1 e a gente não quer trazer aquela sensação de lateral toda raspada, e sim uma graduação para ter um corte mais clássico, mais social. Então o que eu fiz ali? Eu utilizei a máquina ali bem, mas na parte de baixo ali, a máquina 1, a gente está passando na parte de baixo ali bem, ali 2 dedinhos acima, máximo 3 ali da orelha. Então, fazendo isso, você tem ali uma área grande para tirar aquela marca da 1, né? Para conectar ali com a máquina 2, para dar essa graduação bacana. E você tem um espaço pequeno, muito claro na parte de baixo. Isso vai dar um ar no corte de mais clássico, mais social, mais padrão, beleza? Bem diferente se você fosse fazer um degradê mesmo bem destacado. Então aí sim você ia subir um pouco mais essa máquina, beleza? Então olha, eu já vou limpando aquela parte de baixo, já vou finalizando ali aquela parte de baixo, para depois a gente só conectar essa parte de cima. Então é um corte que dá para fazer, gente, ó, eu não adiantei o vídeo. É um corte que dá para fazer de forma bem rápida, né? Dá realmente para ter um resultado bem bacana na barbearia, beleza? Mesmo que gravando sempre tem dificuldade, o vídeo ainda ficou bem dinâmico ainda, beleza? Então, agora dou aquela última limpezinha no cliente, sempre manter, é importantíssimo, hein? Guarda aí, sempre manter a limpeza do cliente, não deixar o cliente desconfortável ali com aquele cabelo pinicando, beleza? Agora estamos utilizando a nossa máquina 1,5, né? Sempre quando eu utilizo a máquina 1,5, eu sempre tenho um auxílio, eu gosto do auxíliozinho desse pentinho aí, porque eu provoco ele e eu consigo tirar muito mais rápido. Então, em vez de você dar 10 maquinadas no mesmo lugar para tirar uma quina, se você utiliza esse pentinho, você vai dar 1, 2, 3 no máximo, você já tirou aquela quina. Então eu já estou trabalhando ali, tirando aquela quina, né? Primeiro eu trabalho com a 1,5 alta,
depois eu trabalho com a 1,5 baixa, né? E já vou tirando aquela quina e posteriormente a gente vai voltar com a nossa 1 alta para trazer mais a limpeza daquela região e ficar bem mais uniforme, beleza? Lembrando que é um corte clássico, é um corte com uma pegada mais social, então você não tem aquela grande exigência de você ter de um degradê, por exemplo, de você ter, por exemplo, uma 3 tom, cinza, claro e tal, escuro. Então essa preocupação nesse tipo de corte ela já não existe. Claro que é muito importante que fique bem limpinho, bem conectadinho, bem graduado, né? Isso é muito importante no corte. Porém, não é um fade clássico que a gente conhece. Então, antigamente lá na minha época, quando eu comecei, a gente chamava de corte social ou corte normal, né? Quando assim, o cara chegava na barbearia, falava assim, corte normal aí. Normal era isso aí, você passar uma máquina 2 ou uma máquina 1,5 embaixo ou 1 e o cabelo já ficava, a parte da lateral já bem limpinha. Só que hoje em dia, mas hoje em dia não existe isso. Existe ainda, existe e muito nas barbearias, né? Porque não é todo mundo que gosta do cabelo baixinho na lateral não, gente. Tem muita gente que até aceita baixar bem o cabelo, porém não raspado na zero. Então o pessoal manda aquela, faz um degradezinho na máquina 1, que vai... Aí você tem que saber a manha. Então o processo é o mesmo, eu utilizo a máquina 2, eu utilizei a 4, depois eu venho com a 2, faço aquela primeira parte, limpo com a 1 na parte de baixo ali, né? E depois faço a conexão com a 1,5, né? A alta, 1,5 baixa. E agora eu estou trabalhando ali a minha máquina 1,5, 1, já trabalhando esse polimento do degradê, né? O polimento ali da lateral. Esse polimento é muito importante, gente. Que é esse polimento que vai fazer o seu corte mudar de padrão, né? Quando você jogar numa fotografia, qualquer coisa assim, numa filmagem, você vai observar que é esse polimento que dá aquela sensação de perfeição, né? Não que existe corte perfeito, não existe, mas vai dar essa sensação de perfeição no seu corte. Isso é bem legal, né? Afinal de contas, não é só dinheiro, né? É importante você ter satisfação naquilo que faz, beleza? Então, se você está me aturando até agora e não é inscrito, meu parceiro, ajuda aí, mete o dedão aí, se inscreve aí, ajuda no canal, ajuda esse canal a crescer e tem ajudado muitas pessoas, então colabora aí que você vai estar fazendo uma boa ação aí, beleza? Continuando, a gente está ali o que? Pulindo, olha só, a gente tem uma graduação aí já agora acontecendo, porém não é aquele degradê, volto a dizer, não é aquele degradê, mas não deixa de ser um degradê, gente. Se você tem umas transições de máquina, não deixa de ser. Outros vão chamar de graduação e etc tal, não tem problema. Mas o importante é o que? O resultado ficar bem legal, bem bacana. Hoje em dia o cliente ele está muito exigente, então ele está assim, ele consegue perceber quando tem um degradê bem limpo, quando não tem um degradê meio confuso, meio sujo. Então é muito importante você sempre manter um controle ali com uma máquina, ali, saber fazer um corte padrão. O que eu trago no meu canal aqui, gente, é corte padrão, corte do dia a dia. Esse corte aí, por exemplo, é corte padrão, corte da barbearia, cliente meu, há mais de 20 anos, esse rapaz que corta cabelo comigo. Então assim, se você fizer um bom trabalho sempre, se você fizer um bom trabalho com eficiência, né, não deixar, né, a qualidade cair, o seu cliente não vai embora. Então você vai ter uma clientela mais duradoura, né? Que faz o cliente ir embora não é a concorrência, gente. Põe na sua cabeça. É a sua qualidade de serviço e o seu atendimento que está ruim.
né? Pode ter 10 concorrentes à sua volta, não é problema. Então aí eu estou limpando aí a parte de baixo. Eu gosto sempre, é bom lembrar isso aí, eu gosto sempre de colocar algum acabamento menor do que a máquina predominante. O que é isso? Exemplo, eu estou passando, minha proposta aí é um degradê na máquina 1. Então o que eu faço? Abaixo da 1, eu venho com a meia pente meio e eu vou dando uma polida ali. Eu vou trazendo ali, tem uns cantinhos, tem uma perto da costeleta, sempre fica um pouquinho mais escuro. Na parte da nuca ali, às vezes ficam uns detalhezinhos. Eu vou fazendo esse acabamento. Esse acabamento aí, gente, teoricamente ninguém vê, mas dá toda a diferença no corte, o que faz a diferença, beleza? Agora a gente vai fazer o pezinho do cabelo. Como era bem baixinho no pezinho, eu não marquei antes. A gente tá fazendo esse pezinho aí bem padrão também. Ele gosta de uma costeletinha, a gente tá deixando a costeleta padrão, né? Então olha só, um detalhezinho para fazer esse pezinho é o que? Você segurar ali, ó. Olha só onde como é que eu estou segurando. Eu estou segurando ali na parte do rosto do cliente. Então eu mantenho o controle. E outro detalhe, quando você estiver fazendo essa voltinha, você utiliza a base da navalha. Então, quando está fazendo a parte da costeleta, a ponta da navalha. Quando você estiver fazendo a curvinha, a base da navalha. Então, altere sempre isso. Essa parte você pode raspar desse jeito que eu raspei, com cuidado, ou com a mão virada. Se você tiver cuidado dessa forma que eu fiz, ok. Se não, beleza. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou limpando a orelha do meu cliente. É muito legal isso, gente. Eu fico vendo às vezes cliente reclamando que eu corto o cabelo há não sei quanto tempo com o barbeiro, ele nunca raspou um cabelo da minha orelha, ele nunca cortou um cabelo do nariz, né? Isso tudo faz toda a diferença, gente. São detalhes que você ganha no seu cliente. Os detalhes. Esse canal aqui, gente, não é sobre barbearia. Não é só sobre aprender a cortar cabelo. Aprender a cortar cabelo é uma obrigação. Mas tem vários outros serviços da barbearia que faz toda a diferença, beleza? Outro detalhe, esse lado aí, eu recebi muita perguntas sobre como fazer esse pezinho aí. E o que eu faço aí? No cabelo desse cliente em específico, o que eu faço? Eu seguro na parte de baixo ali. Você pode voltar esse vídeo, você vai ver que eu seguro um pouco no pescoço do cliente. Então eu facilito, abaixo a cabeça dele, então eu facilito aquela parte ali que é bem complicadinha de fazer, beleza? Do outro lado, mesma coisa. Eu sempre começo na parte de cima, faço a parte do arco, tipo eu venho na base da costeleta e vou acertando. Essa mesma forma de fazer o pezinho, você pode aplicar, por exemplo, se você for fazer uma costeleta fininha, que se o cliente quiser, né? Eu tenho alguns clientes meus que pedem uma costeleta fininha. Essa costeleta fininha, da mesma forma, primeiro você faz o arco lá em cima, um pouquinho. Depois você faz a base, depois você conecta o arco com a base. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é por aí. Então ali eu volto a dar aquela limpezinha do outro lado, beleza pura. Então, cara, pequenas coisas, pequenos atos, pequenos gestos fazem toda a diferença na hora de você conquistar um cliente, que é o que é importante. Fazer um corte bacana, beleza, ok, é muito bom, é fundamental, mas saber atender o cliente e saber agradar o seu cliente é muito importante também. E aí talvez seja isso o principal para você ganhar um cliente, porque às vezes você tem um corte espetacular, mas a sua simpatia não é legal, você não consegue agradar, né, os seus clientes, e aí você perde, né, uma clientela. E aí o outro rapazinho que está do lado atende melhor, a qualidade do corte dele não é muito boa, mas ele atende melhor, ele é mais simpático, mais bacana. E o que acontece? Adivinha? Você vai perder o cliente. Pode acreditar, você vai perder o cliente. No pezinho aí, como a gente faz essa parte de trás? Eu sempre gosto de fazer o seguinte: você pega aquela voltinha na orelha ali e segue reto. Não deixa ela fechar para dentro do pescoço e nem abrir demais. Você fecha ela reto. Esse é um corte padrão, a gente fez o pezinho mais arredondado, né, nos cantinhos. E detalhe,
eu aproveitei bem o pezinho, porque o cliente gosta do pezinho bem aproveitado. Então, quando é um caso assim, mesmo que você não, que o pezinho não fique 100% certinho, porque às vezes não tem cabelo suficiente ali, às vezes tem algumas falhas, você aproveita o máximo, o cliente está pedindo, então você aproveita o máximo ali, faz um disfarçadinho, dá uma garibada ali para dar aquela qualidade no pezinho, mas não se importa assim, mas não ficou certinho o pezinho porque tinha uma falhazinha. É melhor não ficar certinho e você não surucar o pescoço do cliente do que acontecer isso, beleza? Então, basicamente, cara, é mais ou menos isso que a gente trouxe, né, nessa aula, trazer esse esclarecimento que é muito importante para você que é um barbeiro iniciante. São pequenos detalhes, e esse é o final, e que segue no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai finalizar esse cabelo passo a passo. Tem muito conteúdo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo deste canal. Gente, esse canal é um verdadeiro curso, conteúdo gratuito para você, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.